Hoje nós vamos falar sobre o apóstolo Pedro e a sua carta, a primeira carta de Pedro ali no capítulo 4, falando sobre o tema "O imperfeito está apto para o serviço?". Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o nosso sininho aí para receber todas as notificações e compartilhar esse conteúdo com os seus amigos. É com muita alegria que nós chegamos nesse momento na nossa celebração, onde vamos estudar um pouco mais, aprender um pouco mais da palavra de Deus, daquilo que ela tem para nos ensinar, essa fonte inesgotável de conhecimento, de instrução para a nossa vida. E como nós estamos falando no mês de serviço, trabalhando a ideia de como nós podemos servir a Deus, servir as pessoas e sermos assim instrumentos de Deus para a transformação da sociedade, para essa expansão do seu reino, hoje nós vamos falar de um tema muito interessante que está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 4, cujo tema é "O imperfeito está apto para o serviço?". E nós vamos ler aqui parte dessa carta do capítulo 4, onde Pedro ele nos dá algumas instruções a respeito de como nós devemos proceder e como nós devemos caminhar. Mas primeiro, antes de lermos o capítulo 4, vamos entender para quem que Pedro está escrevendo essa carta. O início da carta, capítulo 1, verso 1, diz: "Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai pela obra santificadora do Espírito para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas". É interessante a gente ver que Pedro está escrevendo a carta para uma região que nós não temos nenhum relato a respeito de sua visita. Não há nenhum trecho do Novo Testamento que fale que Pedro esteve em nenhum desses lugares, não é? Na verdade, o apóstolo Paulo ele vai mencionar uma visita de Pedro à igreja em Antioquia, quando lá na carta aos Gálatas, que o próprio apóstolo Paulo também escreveu, ele vai falar que teve que conversar com Pedro a respeito do seu comportamento. E aí isso chega no ponto inicial daquilo que eu quero explanar aqui, daquilo que eu quero falar com vocês hoje. E é esse ponto. Será que eu preciso esperar que Deus me torne um ser perfeito, um ser que não tem mais nenhum pecado, que não tem mais nenhuma falha, que não tem mais nenhum comportamento estranho para que eu venha começar a servir? Talvez essa seja a sua indagação. Talvez esse seja um problema que você tem enfrentado a respeito da sua vida, daquilo que você tem passado, daquilo que você tem vivido, e você pode estar achando: poxa, Deus não vai aceitar o meu serviço. Deus não vai aceitar que aquilo que eu faço esteja agradável aos seus olhos, porque eu tenho muitas imperfeições, eu tenho pensamentos ruins, eu tenho ações que são contrárias à vontade dele, então ele não vai aceitar o meu serviço. Será? Vamos estudar um pouquinho a respeito de Pedro e vamos falar um pouquinho também dessa carta. Pedro, quem é Pedro? Lembra lá no início, nos evangelhos, é narrado de formas diferentes, cada um tem uma narrativa diferente a respeito da chamada dos 12 discípulos. E Pedro, ele é um pescador. Pedro e Tiago e João, que são normalmente colocados juntos ali com relação aos 12 discípulos, eles são apresentados como aqueles que estão talvez mais próximos de Jesus durante a sua caminhada, durante o seu ministério. Pedro, Tiago e João estão ali trabalhando como pescadores. E é interessante nós entendermos o que isso significa para a época. Às vezes a gente, com a nossa imagem, com aquilo que nós conhecemos hoje, com aquilo que nós temos vivenciado na nossa cidade, no nosso país, quando você fala a palavra pescador, você já tem uma impressão talvez até negativa ou pejorativa, no sentido assim, ele era uma pessoa inculta. Ele era uma pessoa que talvez não tivesse posses, não tivesse conhecimento, fosse uma pessoa que vivesse ali uma vida dura, uma vida difícil. Só que não é bem o que a gente vai entender quando você conhece o contexto da região. A região onde Pedro é chamado, a região ali próxima a Cafarnaum,
é uma região que tem uma produção pesqueira muito famosa na época. Inclusive, documentos encontrados em Roma mostram que lá em Roma se vendia um tipo de peixe, que hoje nós sabemos que é a famosa tilápia de São Pedro, né, que é originário ali do Mar da Galileia, e esse peixe ele era salgado e conseguia fazer esse trajeto até a capital. Lá em Roma se comia o peixe que era pescado na Galileia. E tem outras passagens a respeito da pescaria, quando Pedro está pescando e ele chama outros barcos. Então muitos estudiosos falam que talvez a situação de Pedro e da família de Pedro ali na região da Galileia, do Mar da Galileia, da indústria pesqueira que estava sendo estabelecida, que já estava estabelecida ali, não era uma situação tão ruim. É bem possível que Pedro tivesse mais do que um barco, e ele fosse, na verdade, talvez até um empresário. E aí, quando a gente pensa, talvez hoje, em empresários no nosso ambiente, no nosso cotidiano, você pensa talvez numa pessoa de terno e gravata, que vai nos escritórios, que participa de reuniões. Mas nós temos vários tipos de empresários. Você tem empresário do ramo agrícola, né? Os plantadores de soja aí, ou talvez dos homens mais ricos desse país, são homens que vestem bota, chapéu de cowboy, boné, que estão indo no campo. Você tem empresários do ramo médico, por exemplo, que usam jaleco. Então, não dá para a gente limitar a nossa visão desse apóstolo apenas pela nossa informação atual, quando nós pensamos a respeito da pescaria. Mas esse Pedro, ele é chamado por Jesus e ele vai ter uma atividade muito interessante durante o ministério de Jesus, depois com a chegada do Espírito Santo, e você vai perceber que Pedro, enquanto ele caminha com o Senhor, enquanto ele está ali aprendendo com o Senhor, ele está sendo transformado e já está servindo. Olha só que interessante, existem algumas passagens dali da região dos evangelhos que mostram, por exemplo, como Pedro ele era uma pessoa que tinha um temperamento muito forte. Pedro, normalmente, quando Jesus fazia alguma pergunta para os seus discípulos, ele era o primeiro a responder. Você lembra lá no Evangelho de Mateus, quando Jesus está na região norte da Galileia, na cidade que era chamada de Bânias, e também chamada de Cesareia de Filipe, e Jesus pergunta para os seus discípulos o que as pessoas falam que eu sou. E aí eles começam a dizer, você é Elias, é um profeta, é um rabino. E Jesus pergunta para os discípulos, mas vocês, o que vocês pensam que eu sou? Quem vocês pensam que eu sou? Pedro já é o primeiro a se colocar à frente e responder, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus faz aquela famosa declaração dizendo que tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E é interessante que logo depois disso Jesus fala que ele vai ser crucificado, que ele vai passar por martírio, que ele vai passar por sofrimento, e Pedro fala, não, isso não vai acontecer, para de falar isso, Senhor. E ele é chamado de Satanás. Jesus fala, passa de mim, Satanás. E é interessante você perceber esses dois momentos da vida de Pedro, quando ele, num momento, ele está ali sendo colocado como uma pessoa a quem deve ser seguida, a quem deve ser ouvida, porque ele possui a palavra que provém do Espírito de Deus. Mas num outro momento, pela sua fragilidade, pela sua dificuldade, ele está agora sendo afastado, está sendo colocado de lado a partir daquilo que ele falou. Então, você percebe que a vida de Pedro ela é carregada desses movimentos, um movimento onde ele aprende ou ele apresenta uma maior conexão com a palavra de Deus e com o seu espírito, em momentos onde ele tem essas fraquezas, onde a sua humanidade está aflorada. Tem mais exemplos, vamos lembrar, por exemplo, quando Jesus é preso. Lembra lá que é narrado no final dos evangelhos, quando Jesus é colocado naquela situação de estar orando no Getsêmani e vem os soldados do Sinédrio para prender Jesus. Quem é que tira a espada para cortar a orelha do soldado? O nosso querido Pedro. Ele vai lá, decepa a orelha do soldado e é repreendido por isso. Tentando usar a sua própria força para defender o seu Senhor, Jesus fala, mas você acha que se eu não convocasse, meu pai mandaria aqui legiões de anjos para me defender? O que é isso, Pedro? Você não aprendeu nada nesses 3 anos que você caminhou comigo? E ainda temos uma situação mais pesada ainda, né? Porque Pedro, falando com Jesus num momento ali também de talvez querer mostrar
esse seu desejo e esse domínio sobre a sua vontade interna, vira para Jesus e diz: ainda que todos te abandonem, Jesus, eu não te abandonarei. E Jesus vira para ele e diz: ainda essa madrugada, ainda antes do galo cantar 3 vezes, você vai me negar, Pedro. E Pedro talvez tenha sentido muito essa informação, mas não tenha dado tanto crédito, até o momento onde Jesus está sendo julgado e, ao cantar a 3ª vez o galo, ele nega que é seguidor de Jesus, e os olhos de Jesus o fitam, o veem, e aquilo talvez tenha causado nele uma mudança interna, uma dor, um abatimento muito forte, muito grande. Imagine que você jurou que salvaria ou que daria a sua vida pelo seu chefe, pelo seu mestre, por aquele que está te ensinando. E no momento que você tem que mostrar isso, você nega tudo aquilo que você falou, você é colocado numa situação de cheque e você falha nessa situação e percebe o olhar, percebe, vamos dizer assim, a situação onde você está, que você decepcionou aquela pessoa que você mais amava ou que você tinha prometido que não abandonaria. E esse é o nosso Pedro. E não só isso, quando Jesus morre, quando Jesus é sepultado e Jesus ressurge, ele vai lá e se encontra novamente com os seus discípulos. E ele vai e fala para os seus discípulos. É interessante o que diz no Evangelho de João, no final do Evangelho de João, que eles estão reunidos e Jesus aparece no meio deles. E ali é um texto que é um pouco cronologicamente deslocado, porque os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são mais ou menos próximos na sua composição, mas o Evangelho de João vai ser composto provavelmente depois, já no final do 1º século. E quando ele está relatando esse evento especificamente, o Evangelho vai dizer que Jesus sopra sobre eles. E ele diz: está o meu Espírito sobre vocês, vão lá e sejam minhas testemunhas. E o que acontece com o nosso querido Pedro? Não só com Pedro, mas com todos os discípulos. Mas o que acontece com o nosso querido Pedro? Você acha que ele se tornou agora um grande pregador e saiu evangelizando todos os seus irmãos judeus? Não. O Evangelho vai dizer que Pedro voltou para a Galileia. E Pedro começa a pescar novamente, que era aquela sua atividade que ele tinha antes de ter recebido o chamado de Jesus. Aí você percebe que essa variação de comportamento de Pedro, que está constante ainda nesse período da sua vida, parece ser a história de todos nós. Parece ser aquilo que acontece com cada um de nós. E é interessante que nesse momento do Evangelho de João, quando Jesus vai a Pedro e vai conversar com ele, Jesus tem aquele momento de conversa particular com Pedro, onde ele pergunta a Pedro 3 vezes se realmente Pedro o ama, e Pedro confirma as 3 vezes. E aí parece Jesus assim revalidando o mesmo convite que ele tinha feito lá no início da carreira de Pedro. Para Jesus não havia mudado nada. Ele já sabia das dificuldades que Pedro enfrentaria, já sabia das dificuldades que cada um de nós enfrentamos quando nós queremos seguir e queremos servir a Deus de forma genuína, e Jesus restaura o seu discípulo amado, aquele discípulo que Jesus tinha trabalhado durante esse período, e para não abandoná-lo, para não deixá-lo, fala: Pedro, vai lá e apacenta as minhas ovelhas. Seja fiel ao chamado que eu te fiz. Quando nós entramos no livro agora de Atos, Atos 2 vai mostrar já um Pedro transformado por esse Espírito. Tem o evento do Pentecostes, onde descem as línguas de fogo sobre os discípulos, e Pedro agora se coloca à frente pregando, anunciando esse Jesus que acabara de ser morto e que Deus ressuscitou dos mortos. E ele vai se tornar um personagem extremamente importante para a igreja que estava surgindo ali, que estava começando a se formar a partir desse momento tão especial narrado no livro de Atos, capítulo 2. E já ali diz que 3.000 almas foram batizadas. Depois, capítulos mais à frente, já falam de mais 2.000, chegando a 5.000 almas batizadas só na cidade de Jerusalém. E aí você pode pensar: nossa, então realmente com a ação do Espírito de Deus, Pedro agora estava pronto. Pedro agora seria essa testemunha de Deus para todas as nações, como estava planejado desde o início dos tempos, desde o início das eras, como ele mesmo narra no seu texto bíblico. Mas não é bem isso que acontece novamente, porque Pedro
começa a questionar alguns acontecimentos que o Espírito estava causando. Inclusive, se você ainda não assistiu às nossas aulas sobre o livro de Atos, está aí no nosso canal, nosso curso a respeito do livro de Atos. Eu te estimulo a ler o livro de Atos e a estudar conosco para você ver a ação do Espírito de Deus trabalhando nessa igreja e mostrando a essa igreja qual era a sua vontade, qual era o seu desejo, o que ele queria fazer com essa mensagem maravilhosa. É interessante que quando Filipe é levado a pregar aos samaritanos por conta de uma perseguição que acontece em Jerusalém, Pedro ele tem algumas dúvidas e só consegue perceber realmente a ação espiritual de Deus naquele povo samaritano quando ele mesmo vai lá à visita. Quando o apóstolo Paulo, um pouco mais para frente no livro de Atos, quando o apóstolo Paulo chega a Jerusalém depois de ter passado pelo seu processo de conversão, ali ainda naquele momento de dúvidas, de incerteza, a igreja em Jerusalém não o recebe bem. E Pedro está nessa igreja, Pedro está caminhando com esse povo, e a igreja lá tem medo do apóstolo Paulo, tendo que Deus levantar um outro homem que vai trazer vamos dizer assim, um alento, um consolo, não só a Paulo, mas validar essa conversão de Paulo, que é Barnabé. Você vai lembrar que Barnabé vai ser a pessoa que vai caminhar com Paulo no início da sua carreira ministerial e que vai levar, inclusive, Paulo a fazer a primeira viagem. Os dois são levantados pelo Espírito lá em Antioquia e fazem a primeira viagem missionária. Mas Pedro, num primeiro momento, tem resistência ao apóstolo Paulo. E é tão interessante isso que Deus precisou transformar e trabalhar na vida de Pedro, levando Pedro a pregar na casa de um centurião romano, Cornélio, como está escrito também no livro de Atos. Lá em Cesareia, na cidade de Cesareia Marítima, ele prega e não só Cornélio, como vários da sua casa se convertem. E o que acontece com o nosso querido Pedro? Pedro é intimado pela igreja de Jerusalém por ter um comportamento parecido com aquele do apóstolo Paulo, ou seja, pregando uma mensagem que na cabeça da igreja ainda era apenas para os de origem judaica. E aí Pedro tem que dar explicações, ele acaba se sentindo ali na pele do próprio Paulo, quando Paulo foi questionado a respeito dessa conversão que ele teve, e Pedro é questionado por que ele entrou na casa de pessoas não circuncidadas, ou seja, o texto é até meio forte, né? Eles entram com Pedro e perguntam assim, como você entrou na casa de incircuncisos? Ou seja, uma acusação pesada para dentro do ambiente judaico. E aí Pedro explica tudo que o Espírito mostrou para ele e tudo o que aconteceu, e aí eles começam a falar, realmente Deus também quer chegar aos gentios. Na vida de Pedro você tem todas essas experiências, todas essas situações. E talvez isso seja exatamente o que eu e você passamos. Nós temos momentos de força, momentos em que nós estamos próximos a Deus, momentos em que nós estamos prontos, aptos até para morrer pelo Evangelho, mas na hora que a morte vem, na hora que a morte chega, dá uma tremedeira nas pernas. Será que você precisa esperar? Ou será que Deus, na verdade, espera que nós tenhamos esse comportamento perfeito para que nós pudéssemos ser servos seus, pudéssemos utilizar as nossas qualidades, as nossas aptidões, as nossas capacidades em prol do reino? Pelo que nós vemos na vida de Pedro, isso não é verdade. O que nós vemos é um homem chamado por Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, para uma missão muito particular e uma missão que levaria ele ao martírio. E é tão interessante você estudar na história de Pedro esses pontos onde você percebe a luta interna que ele está travando, da ação do Espírito na sua vida, do controle do Espírito das suas ações e ainda esse seu temperamento, esse seu comportamento, vamos dizer assim, humano, até um tanto quanto violento, como a gente pôde perceber em alguns casos aqui. Mas aí nós chegamos à carta. A carta que o apóstolo Pedro escreveu. E ele escreve para essa igreja onde talvez ele tenha visitado, mas a carta aqui, nós lemos no final dela, ele fala que está escrevendo da Babilônia, e muitos estudiosos acham que essa Babilônia é a referência a Roma, a cidade de Roma, que, de acordo com a tradição cristã, é o lugar do martírio, é o lugar da morte de Pedro. Então é bem possível que em algum momento da sua vida Pedro tenha se mudado para a cidade de Roma e esteja agora trabalhando nessa igreja em Roma, e como Roma é a capital do império,
é muito possível que Pedro tenha recebido informações de pessoas que são dessa região que a carta está descrevendo, e essas pessoas trazem informações perigosas a respeito de misturas dessa doutrina nova, essa doutrina que fala desse Cristo que morreu e ressuscitou, com algumas ideias gregas, algumas filosofias gregas. E Pedro escreve então essa carta. Eu também recomendo muito que você tire um dia, talvez até hoje mesmo, nesse domingo, que você tire o dia para ler essa carta. São apenas 5 capítulos, mas leia e você vai perceber como Pedro ele está, na verdade, convalidando toda a mensagem do evangelho que eles receberam. E ele não só faz isso, ele faz uma conexão da mensagem do evangelho com as informações que estão presentes, que foram reveladas aos profetas. Existem várias citações nessa carta, por exemplo, do profeta Isaías, de momentos em que Isaías revelou esse Cristo que chegaria. Então, quando você lê o conteúdo dessa carta, você não está lendo apenas uma carta para uma igreja que está passando por certas dificuldades, você está lendo uma defesa do messianismo em Cristo Jesus. Ou seja, você está lendo uma defesa de que esse Jesus, ele é esse Messias que é revelado no Antigo Testamento, e você está lendo também informações a respeito de como essas pessoas que receberam essa informação devem viver a partir de agora. E é esse Pedro que escreve isso com toda essa sua vida, com toda essa sua história, com todos esses altos e baixos aí, uma pessoa que ainda tem que se colocar, vamos dizer assim, diante de Deus a cada dia para que Deus transforme o seu comportamento, transforme as suas ações, mas uma pessoa que foi utilizada por Deus de forma grandiosa para transformar aquela comunidade em Jerusalém, aquela comunidade de cristãos, de pessoas recém-convertidas a essa nova ideia, essa nova visão do Messias de Israel, e também foi utilizado por Deus para liderar a igreja em outros lugares, como por exemplo em Roma, como nós falamos. E o que vai nos dizer então essa carta? No capítulo 4, onde Pedro faz menção da necessidade da mudança de vida, ou seja, da mudança de comportamento, como eu e você devemos ter. Como eu e você devemos avaliar aquilo que nós fazemos e ficar não mais de braços cruzados esperando que venha uma força etérea, uma força que vai transformar a gente até nós nos tornarmos pessoas ultra perfeitas que vamos agora poder servir a Deus. Não, não é isso que ele fala. Ele fala que nós devemos servir com aquilo que temos e sempre olhar para as nossas ações, se elas estão de acordo com essa mensagem que nós recebemos ou se elas ainda estão vinculadas aos nossos comportamentos anteriores. Olha o que diz a partir do capítulo 4. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer a vontade satisfazer os maus desejos humanos, mas sim fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. E aqui a gente faz uma pausa para poder explicar algumas coisas. Pedro está escrevendo para uma igreja ou para um corpo de igrejas, um corpo de comunidades, como nós lemos ali no capítulo 1, que estão no meio do território helênico, no meio do território onde havia sido domínio grego e agora era domínio romano. E esse território é um território de um panteísmo muito acelerado, muito forte. Existem templos de várias divindades, existem templos, por exemplo, de Diana, templo de Dionísio, templo de deuses que praticam, a forma de culto era muito relacionada a essas festas, essas orgias, essas coisas que o apóstolo Pedro está falando. E agora ele está lidando com pessoas que provavelmente viveram nesses ambientes, com pessoas que provavelmente tiveram passado
que estavam envolvidas com esse tipo de prática, e ele fala para essas pessoas: vocês têm que abandonar isso. Antes vocês perderam muito tempo com isso, mas agora vocês que receberam essa mensagem transformadora precisam aplicar a sua vida a viver de acordo com os preceitos de Cristo. E aqui na carta ele vem falando dessa comparação da morte de Cristo com a nossa morte para o pecado. Ele já fala dizendo isso: quem morreu, aquele que morreu para o pecado, ou seja, sofreu no seu corpo e rompeu com o pecado, para que nesse tempo que lhe resta, ele não mais viva para satisfazer os maus desejos humanos. E é tão interessante você ouvir um Pedro falando isso. Como nós falamos, em vários momentos, talvez nesses rompantes de ira dele, nessas dúvidas a respeito de como se comportar, Pedro estava cedendo a esses desejos humanos. Pedro estava sendo influenciado ainda pela sua condição de homem caído. Mas o Espírito de Deus trabalhou na vida dele para que ele pudesse corrigir essa rota. E em nenhum momento Pedro parou de servir. Em nenhum momento Pedro falou: não, eu tive esse lapso agora, então eu realmente preciso tirar a mão aqui, eu preciso esperar que venha essa cura milagrosa. Não, ele, sabendo do seu erro, reconhecendo o seu comportamento negativo, ele se remove dele, ele se afasta dele e caminha em direção a Deus. E aí o texto vai dizer, por exemplo, a respeito desse que está pronto para julgar vivos e mortos. O texto vai falar de uma situação muito complicada que não é tão simples de explicar a respeito dessa morte de Cristo Jesus, onde ele vai e prega aos espíritos em prisão do período de Noé. Isso está lá no capítulo 3. E esse é um texto difícil de explicação, não cabe numa mensagem, isso na verdade caberia talvez numa aula a respeito disso. Mas a questão importante aqui é você reconhecer e saber que realmente o Senhor que você serve, ele tem poder para julgar tanto vivos e mortos. Então, quando você está pensando que talvez não seja tão ruim assim viver essa vida que estava sendo tratada aqui, muito cuidado. Ele faz vários alertas aqui. Uma coisa que eu não mencionei a respeito dessa carta é o período da sua escrita. É muito provável que, se Pedro escreveu essa carta de Roma, ele escreveu no período do imperador Nero, que foi um período em que Nero liberou ou agiu contra essa igreja que estava surgindo, contra os cristãos, de uma forma muito forte, muito veemente. Nero que começa, por exemplo, a matar cristãos no Coliseu, colocar para eles lutarem contra as feras, para eles serem queimados vivos. E inclusive existe um filme que é muito interessante a respeito desse período, que foi feito mais ou menos na década de 60, década de 70, chamado Quo Vadis, não é? Que é uma pergunta em latim para os discípulos, perguntando: para onde você vai? Ou para onde está indo? Não é? Que é como se fosse a história de um discípulo que estava fugindo de Roma nesse momento de perseguição. É um filme que vale a pena assistir, porque ele é bem interessante e retrata de uma forma, vamos dizer assim, artística esse período da história aqui. E o que o texto vai continuar nos dizendo? Diz que o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. E esse é um tema recorrente no Evangelho e recorrente nas cartas de Paulo e também no Novo Testamento. A pessoa que não está pronta a perdoar é uma pessoa que talvez não foi transformada. E isso pode ser um ponto muito importante na sua vida. Talvez você viveu uma experiência que te machucou, que te magoou, e isso está impedindo você de servir porque você não passou ainda por uma transformação genuína do seu coração. Você precisa se realinhar, reavaliar os seus preceitos e pedir misericórdia a Deus, pedir que o Espírito Santo haja na sua vida para transformar e retirar esses sentimentos que você pode estar carregando. E isso sim se torna uma barreira para o serviço. Se você não consegue perdoar, você vai ter dificuldade em servir, porque quando você está servindo, muitas vezes você é machucado. Você é colocado, vamos dizer assim, em xeque, você é chamado à atenção, como foi o caso da vida de Pedro. O apóstolo Paulo vai dizer que chamou a atenção da vida de Pedro quando ele estava vivendo lá na igreja em Antioquia. E então, assim, você pode passar por isso, mas se você não estiver apto a perdoar, você precisa pedir que Deus transforme o seu coração. E continua o texto dizendo: sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação.
cada um, olha que informação importante, que mensagem importante para vocês, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. É um recado muito direto para a gente. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Nós estamos no mês de serviço, analisando de várias formas e de vários ângulos o que é esse servir. Nós já vimos que o serviço ele pode estar na forma de uma dedicação, dedicar alguém, dedicar o seu filho, dedicar a sua própria vida. O serviço pode estar aqui, como é mencionado no texto, na forma de como você prega, como você fala. E é interessante que ele faz uma divisão, existem outras listas de dons no Novo Testamento, mas o apóstolo Pedro ele faz uma divisão simples assim, ó, você pode ou falar ou agir, você faz uma das duas coisas, né? E essa divisão é interessante porque resume bem basicamente tudo que a gente pode fazer para servir. Você pode ser um arauto do Senhor, você pode ser alguém que vai pregar e falar a respeito dessa maravilhosa graça de Deus para a transformação de vidas, ou você pode agir de forma que a pessoa veja que você é diferente, que você tem algo que te impulsiona e que te transforma a ser, vamos dizer assim, servo uns dos outros. Aliás, essa é uma das principais características que a igreja precisa exercer. Esse serviço mútuo, esse serviço entre um e outro, para que as pessoas vejam as obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Então, quando você é colocado diante dessa situação de como você vai servir, saiba que Deus tem dons de uma multiforma, né? Como ele fala aqui, se alguém fala um pouco antes, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros. É interessante, ele fala assim, cada um exerça o dom que recebeu. Não é do tipo, se você recebeu um dom, você deve servir. Não, meu querido, Deus com certeza te colocou alguma coisa em você que você pode utilizar no serviço do reino. E ele diz que esse dom ele precisa ser administrado, ou seja, você não pode fazer como muitas das parábolas que Jesus contava lá, né, daquele servo que pegava o talento, pegava aquilo que tinha recebido e enterrava. Não, você tem que administrar isso, fazer isso crescer, fazer isso florescer, porque através da sua ação, através daquilo que você tem feito, daquilo que você pode fazer, na verdade, você pode abençoar muitas vidas. Então não existe vamos dizer assim, um momento certo para servir. O momento certo para servir é agora. O momento certo para servir é reconhecer essa ação de Deus na sua vida e colocar aquilo que Deus te deu de dom e de talento para transformar o mundo que está ao seu redor. E ele vai fazer isso de inúmeras formas, essa multiforme graça, como está escrito aqui no texto de Pedro. E aí, continuando, finalizando esse capítulo, ele vai novamente nos alertar a respeito dos dias que nós estamos vivendo. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que vocês também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E, se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Essa é uma mensagem muito impactante para nós, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo. Ser cristão hoje está novamente se tornando motivo de chacota, está se tornando motivo de zombaria, está se tornando motivo de questionamentos muito, vamos dizer assim,
infindáveis e questionamentos a respeito das ações desse cristianismo na nossa sociedade. Nós temos um país, nós vivemos aqui no caso no Brasil, nós temos outras pessoas que estão nos acompanhando de outros lugares, mas nós vivemos num país onde o cristianismo é a maioria da população. A nossa população se declara cristã com mais de 90% da população. E aí quando nós chegamos na situação em que nós vivemos, com as dificuldades a respeito dessa pandemia que nós estamos enfrentando, e com todas as decisões que têm sido tomadas, muitas pessoas têm levantado, é isso que é ser cristão? É isso que é apresentar essa vida diferente que vocês falam? Claro que não. Nós não temos nada a ver com política, nós não temos nada a ver com as ações dos políticos, nós temos a ver com o que o Evangelho, o que a palavra de Deus coloca diante de nós. E ela nos diz que Deus nos deu capacidade, Deus nos deu dons, nos deu da sua graça para nós sermos agentes de transformação na sociedade em que nós estamos. Isso independe de política governista, independe de ação da prefeitura, do governo do estado, independe de tudo, depende apenas de mim e de você. Depende de nós colocarmos a nossa vida à disposição. E como a gente falou no início, não precisamos estar perfeitos para fazer isso. O próprio apóstolo Pedro, para mim, é um exemplo claro de um homem que tinha suas dificuldades, de um homem que enfrentou muitas adversidades na sua vida, mas nunca deixou de que esse desejo se apagasse. É claro que a ação do Espírito Santo na vida dele também tem um papel importante, e ela tem um papel importante na minha vida e na sua. Quando nós lemos esse trecho final aqui, é bem interessante quando ele diz, se você sofre, que não sofra por ser um assassino, por ser um ladrão, por ser um criminoso, como quem se intromete em negócios alheios, que não seja por nada que não diga a respeito à vida cristã que você deve ter. Esse sofrimento faz parte dessa vida que nós estamos vivendo. E é interessante que muitas vezes a IBNU ela tem apresentado nesses últimos meses, e principalmente nesse período de pandemia, nós temos apresentado vários projetos, várias áreas, várias oportunidades de serviço. E aí eu pergunto a você que está me acompanhando, algum desses tem mexido com você? Alguma dessas coisas que a IBNU tem feito tem tocado o seu coração? E essa pergunta vem com uma segunda pergunta. Se não tem tocado, será que você realmente foi transformado por essa palavra? Será que você realmente foi transformado por esse evangelho remidor? Por esse evangelho que nos transforma a sermos melhores do que nós mesmos, a sermos pessoas que caminham em direção à estatura de varão perfeito, como diz, de homem e de mulher perfeitos, como diz ali o texto da carta de Paulo? Como você tem vivido a sua vida? Como você tem colocado aquilo que você sabe fazer à disposição desse reino maravilhoso que quer resgatar as pessoas das trevas, da lama, do pecado, para colocá-las diante da luz que ilumina todas as coisas? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer constantemente. Essa é uma pergunta que nós precisamos ter na nossa mente em todas as ações que nós vamos fazer. Tudo que nós formos fazer, que seja para a honra e para a glória desse Deus que nos salvou. E aqui, como diz o texto bíblico, isso provavelmente, ou eu posso até dizer com certeza, vai te trazer também um pouco de sofrimento. E é interessante que Deus, Ele quer nos usar, e nós temos vários exemplos disso na Bíblia, mas Ele quer nos usar como nós somos. Ele quer que nós caminhemos a essa posição de pessoas transformadas, de pessoas que têm mais amor, de pessoas que perdoam, de pessoas que conhecem e vivem essa mensagem. Mas o apóstolo Pedro, a história vai nos dizer que o seu fim é um fim martírico, vamos dizer assim. Eu nem sei se essa palavra existe, acabei de inventar, ou talvez ela exista. Mas assim, é um fim de martírio, e o seu martírio é de tal forma que a história vai dizer que Pedro não aceitou ser crucificado como o seu Senhor foi crucificado. E eu acho interessante, assim, eu li alguns comentários a respeito disso, e parece que às vezes a gente romantiza as coisas assim. Pedro, naquele seu momento ali espiritual, talvez não aceitou ser crucificado como o Senhor Jesus. Esse é o mesmo Pedro que arrancou a orelha do soldado quando Jesus foi preso.
Esse é o mesmo Pedro que tinha esse ímpeto, essa energia muito forte, muito grande. Eu imagino o Pedro fazendo um escarcéu quando ele ia ser preso, quando ele ia ser crucificado. Eu imagino que os guardas colocaram Pedro lá e foram crucificar, ele deve ter brigado, deve ter lutado. Ele falou, não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. E a história vai dizer que Pedro é crucificado de ponta cabeça. E inclusive existe um quadro muito famoso de um pintor italiano, Caravaggio, que é ali do 15º, 16º século, agora me fugiu exatamente a data, mas mostra essa cena de Pedro sendo colocado de ponta cabeça para ser crucificado. Alguns traços dessa personalidade de Pedro estavam presentes até o final da sua vida. E talvez você tenha alguns traços da sua personalidade, das características que você tem com você, que você vai precisar lutar durante muito tempo. Mas isso não é motivo para você não servir. Isso não pode ser um fator impeditivo para você colocar aquilo que você tem de bom, aquilo que você tem de habilidade à disposição do reino. E é interessante que o Espírito Santo não transforma Pedro agora num homem cheio das ciências, não transforma Pedro num homem cheio de conhecimento de todas as coisas. Ele até fala na sua segunda carta, a respeito dos escritos do apóstolo Paulo, ali no capítulo 3, verso 16, ele diz, falando das cartas que o apóstolo Paulo escreve, diz o seguinte: ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Que você possa ter um comportamento como Pedro teve. Que você possa colocar a sua vida diante do Senhor, que você possa dedicar 100% daquilo que você é ao Senhor, pedindo que Deus transforme as suas falhas, pedindo que Deus transforme os seus defeitos e pedindo que Deus capacite e potencialize as suas habilidades. Mas coloque isso com o coração agradecido, com o coração transformado, com um coração que entende o sacrifício de Cristo Jesus, a graça maravilhosa que Deus derramou sobre a sua vida e com um coração que quer sim transformar o mundo em que está inserido. Que Deus o abençoe e que você tenha uma semana pra lá de abençoada.